Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição aqui do Cidadania SL, seu jornal diário, com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, eu vou falar dos Estados Unidos, bombardeando um barco aqui no Oceano Pacífico, do Flávio Bolsonaro, que na teoria era o mais correto, se é que dá para usar essa palavra, da família Buscapix. E o Fachin, deu ok ou não para a mudança do Fux? Flávio Dino falando sobre as emendas. Um caso de emenda aqui na cidade de São Paulo, bem interessante. Hugo Mota, pastor Henrique Vieira falando sobre a questão da bancada cristã, que eu trouxe no vídeo de ontem. E Lula falando na Indonésia e falando forte e firme. Antes de eu ir às notícias do dia, muito importante o quê? Você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda. Lembrando sempre, todas as notícias estão na descrição do vídeo. Então, se inscreva aí, deixe seu like. Vamos começar aqui falando já dos Estados Unidos. Depois do Mar do Caribe, o governo Trump faz primeiro ataque à embarcação no Oceano Pacífico, que era uma crítica que tinha, que ele só estava atacando no Atlântico. E o grosso da droga, né, que teoria iria pelo mar, é no Oceano Pacífico e não no Atlântico, mas resolveram bombardear lá também, ó. Eles anunciaram ontem mais um ataque a uma embarcação estrangeira em águas internacionais sob a alegação de combate ao narcotráfico. Esse é o primeiro ataque desse tipo no Oceano Pacífico e teria ocorrido na terça, dia 21. Em publicação no Twitter, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra, mudou o nome, né? Antes era secretário da Defesa, agora é secretário da Guerra. Ele informou que o serviço de inteligência estadunidense sabia que a lancha bombardeada era usada para o transporte de drogas. Só que aí a gente tem que acreditar na palavra deles, porque eles não apresentam provas nenhuma. Eles vão lá, bombardeiam uma lancha e falam: era tudo traficante, era narcotraficante. Mostram provas? Não. Lembra do Saddam Hussein, que os caras bombardearam lá, o país dele? Falando, ele tem negócio de armas de ataque em massa, não sei o que lá. Não tinha porra nenhuma. Não tinha nada. A mesma coisa aqui. Vai chegar um momento que eles vão matar algum líder sul-americano, como o Petro lá da Colômbia, e falar: o Trump já falou que ele é traficante. Ele é narcotraficante. Então, vamos agora. Espero que não chegue a isso. Mas eu não sei não. Aí, a família Buscapix, acho que eles estão disputando para ver quem é o maior traidor da pátria. O que a gente achava, o que algumas pessoas achavam que era o mais lúcido ou menos aloprado da família, escreveu isso aqui, ó. Flávio Bolsonaro pede aos Estados Unidos que atirem em barcos na Baía de Guanabara. Ele respondeu ao Twitter do ministro da Guerra, o Pete Hegseth, com esse tweet. Que inveja! Ele escreveu em inglês, tá? Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Aí eu pergunto pro Flávio, será que se eles vierem aqui, eles não vão atacar as milícias lá no Rio de Janeiro? E não seriam as milícias a sua base eleitoral, senador? Então prestem atenção nisso, quanto isso é grave. Ele é um senador da República, eleito pelo povo do Rio de Janeiro, e ele fez uma postagem no Twitter pedindo para os Estados Unidos bombardearem barcos na Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Você aí que é do Rio de Janeiro, se você votou no Flávio, você não se sente um completo idiota traído por esse sujeito? É mais um dessa família podre que dominou o Brasil durante 4 anos e ainda domina. Isso é muito, muito preocupante. Mas tá aqui, tá? A matéria com o Twitter desse infeliz aí, outro dessa família, que aliás foi para os Estados Unidos e visitou o túmulo do Olavo de Carvalho, né? Isso aqui é a estratégia do Olavo de Carvalho. Fale a besteira que for, mas produza notícia todos os dias. Se é verdade, não importa. O importa é você falar besteira todo dia. E é o que a família faz. Falar em família,
o trutinha deles lá, né, do nosso querido Luiz Fux, o Zé Peruca, o Fachin autorizou o Fux a mudar para a segunda turma do STF, tá bom? O Fachin aceitou o pedido de mudança feito na terça pelo ministro, que faz parte da primeira turma. A vaga na segunda foi aberta com a aposentadoria do Barroso, como eu já disse. Se tivesse permanecido na corte, Barroso deveria ocupar uma vaga nesse colegiado, obviamente, né? Essa matéria é do André Richter, da Agência Brasil, mas tem várias, tá em tudo quanto é lugar, tá? Com a decisão do Fux, a primeira turma vai continuar com apenas 4 integrantes, até que o Lula decida quem é que vai entrar no lugar do Barroso, e aí quem entrar no lugar do Barroso vai para a primeira turma, tá? Primeira turma que tem o Dino, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o outro que eu esqueci o nome lá que o Lula indicou. Aí provavelmente o Messias, né? O Zanin é o último lá. Provavelmente o Messias vai ser o indicado do Lula pro STF e aí o Messias entra na primeira turma. A segunda turma fica Dias Toffoli, Gilmar Mendes, que é o atual presidente da segunda turma, André Mendonça, Nunes Marques, 2 bolsonazistas e o Luiz Fux. Então a segunda turma vai ser uma segunda turma bolsonazista. Isso é um perigo, mas ok. E ele pediu, o Fux, para participar do julgamento ainda dos outros núcleos golpistas na primeira turma. Afinal de contas, ele participou da primeira e segunda, ele gostaria de participar das outras. E provavelmente vai ser permitido, tá? Inclusive o pessoal da primeira turma concorda, acha que faz sentido, como ele já participou das outras, ele continuar. Quer tudo também o Fux, né? Quer tudo. Inclusive ser vice do Bolsonaro. Se chamar, ele vai, viu? Vamos falar de Flávio Dino. Estados e municípios terão de adotar critérios de transparência para executar emendas em 2026, diz Flávio Dino. Matéria do Márcio Falcão para a Globo aqui. A ideia é que os entes estaduais e municipais sigam modelos semelhantes ao aplicado em relação a esses gastos no governo federal, implementado após o Supremo determinar o fim do chamado orçamento secreto. Relator das ações que discutem a execução de emendas, Flávio Dino afirmou que os tribunais de contas dos estados, dos municípios e do Distrito Federal vão ter que estabelecer um modelo de fiscalização. A execução de valores em 26, segundo o ministro, só vai ser liberada após a adaptação dos sistemas. Segundo ele, apenas 3 das 27 unidades da federação divulgam informações completas sobre as emendas. Para ele, não faz sentido que o dever de identificar os beneficiários finais de recursos públicos com transparência e rastreabilidade de ponta a ponta se limite ao plano federal. Isso permitirá que os mesmos vícios, opacidade, fragmentação a esse planejamento de controle social persista nos níveis estadual, distrital e municipal. Em outras palavras, teríamos um sistema constitucional que exige transparência seletiva apenas no ente federal, mas tolera práticas deletérias no nível subnacional. Muito bem. Tá? Por que isso é importante? Venha entender isso aqui. Gilberto Nascimento Júnior. Você sabe quem é Gilberto Nascimento Júnior? Não, não sabe. Ele é um vereador de São Paulo. Adivinha de que partido? Sim, do PL. Ele direcionou 478 mil reais em emendas parlamentares para quê? Você pergunta. Para financiar a estrutura de 3 manifestações em apoio ao presidiário e ex-presidente Jair Bolsonaro, realizadas na Avenida Paulista ao longo de 2024. Os recursos que vieram da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo foram liberados poucos dias antes dos eventos e tiveram aval técnico da gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, nosso querido caixa d'água, não é mesmo? As 3 emendas foram destinadas aos atos dos dias 6 de abril, 190 mil reais, 29 de junho, 142.700 reais e 3 de agosto, um pouco mais de 145 mil reais. Segundo os registros oficiais, prestem atenção nisso aqui, o vereador não especificou o destino detalhado das verbas, descrevendo apenas que seriam aplicadas em eventos. Então o cara pede lá 190 mil reais e coloca lá, eventos. Mas que evento, meu? Não precisa explicar. Toma aí quase 200 pau para uma manifestação, tá?
sem citar ligação com as manifestações. Exatamente. Os formulários de solicitação também não apresentam informações básicas exigidas por lei, como o CNPJ do beneficiário, a justificativa e as metas da proposta. Vou repetir: Gilberto Nascimento Júnior, do Partido dos Larápios, aqui de São Paulo, tá? Por isso, esse dinheiro é nosso. É nosso, tá? A gente paga imposto, a gente que banca essa farra das emendas. Isso precisa acabar. Falar em outra coisa que precisa acabar, vejam só o Hugo Mota, como ele é um zero à esquerda, um Zé Mané inútil. Hugo Mota afirma que quer cortar o Bolsa Milionário. Ele afirmou que pretende colocar em pauta o projeto que corta isenções fiscais consideradas excessivas, apelidada entre parlamentares de Bolsa Milionária. Essa matéria do Kleber Lourenço lá no ICL. A proposta, relatada na Comissão de Finanças e Tributação, trouxe isso no vídeo de ontem. Prevê uma redução linear de 10% nos benefícios tributários concedidos a grandes empresas e setores da economia. Caso aprovado, o corte será aplicado em duas etapas, 5% em 2026 e outros 5% em 2027, totalizando um total de 10% sobre os incentivos fiscais. O texto também estabelece prazo máximo de 5 anos para a duração de cada benefício, que deverá passar por avaliações periódicas de resultados e metas para eventual renovação. O Mota disse o seguinte, que essa pauta é fundamental para a sustentabilidade fiscal do país e precisa avançar com diálogo firme, transparência e compromisso institucional acima das disputas partidárias. Diz que é a favor, quer votar. Quando? Não sei. Aqui, ó. Ele diz que ainda não tem previsão definida para a votação da proposta em plenário. Eu quero votar, hein? Eu quero votar, isso é importante pro Brasil, pra transparência fiscal, o escambau a 4. Quando vai votar? Não sei. Aí eu não sei, acho que não. Um dia aí eu voto essa porra, tá? Qualquer dia eu coloco aí na pauta e a gente volta. É um absurdo. O Hugo nem se importa, é um banana. Ontem eu trouxe aqui no vídeo sobre a questão de ter um líder cristão no Congresso Nacional, tá? Falei que não é um ponto de ser a favor da religião X ou Y. Agora vem um pastor falar sobre isso. Vamos ver se vocês entendem. Presta atenção. Matéria do Gabriel Gomes. A Câmara dos Deputados aprovou, lembra? Ou no vídeo de ontem eu falei que o Hugo Mota tinha aprovado a urgência. Ontem teve a votação e foi aprovado. Está esse regime de urgência para o projeto que cria a bancada cristã na casa, na Câmara dos Deputados, então. A medida foi proposta pelos deputados Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, e Luiz Gastão, do PSD do Ceará, presidentes das frentes parlamentares evangélica e católica. A urgência foi aprovada, prestem atenção, a urgência foi aprovada com 398 votos favoráveis e só 30 contrários. O único partido que votou inteiro no não foi o PSOL. O PT votou a favor. Um absurdo, um absurdo. Segundo essa proposta, a bancada será constituída por uma coordenação geral e 3 vice-coordenadorias. A bancada poderá ter direito a voz e voto nas reuniões de líderes partidários. Isso aqui é um absurdo, tá? É um absurdo. Além disso, o órgão poderá usar a palavra por 5 minutos semanalmente no plenário. Cara, isso aqui não pode, tá? Não pode. Para aderir à bancada será considerada uma autodeclaração do parlamentar dizendo que professa a fé cristã. Vão batizar também ou não? Mas tudo bem. Agora eu vou trazer aqui a palavra do pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio. Ele é pastor da Igreja Batista do Caminho, tá? Evangélico. E ele lidera a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. Isso é muito importante. Aspas para o pastor. O Estado laico é aquele que respeita a pluralidade religiosa. Como é possível ter uma bancada formal apenas de uma religião? Isso é privilégio e exclusão. Eu pergunto, vai haver uma bancada do Islã? Do judaísmo? Do espiritismo? Do candomblé e da umbanda? Ou seja, por que a exclusividade de uma bancada cristã se vivemos em um Estado democrático e laico, que respeita a liberdade e a pluralidade religiosas? Questionou ele. Aqui na matéria tem uma entrevista inteira com ele, eu não vou ler tudo, obviamente, tá? Isso aqui é inconstitucional.
Na teoria, o STF vai derrubar isso, ou pelo menos deveria derrubar, vamos ver. E para terminar, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje na Indonésia confirmou que vai disputar sim a eleição ano que vem, tentando ir para o 4º mandato dele. Tá? Matéria da Victoria Damasceno da Folha Press. O presidente Lula confirmou que disputará mais uma eleição presidencial em 26, durante discurso realizado em Jakarta, na Indonésia. Ele está lá para a realização de uma visita de Estado oficial em retribuição à viagem do presidente do país, o Prabowo Subianto, ao Brasil em julho. Aspas para o Lula. Eu vou disputar um 4º mandato no Brasil. Então, estou lhe dizendo que aí vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 26, no final do ano, mas estou preparado para disputar outras eleições. Disse ele, que mesmo aos 80 anos está com a mesma energia de quando tinha 30. Aspas de novo pro presidente. Daqui a 4 anos a gente vai ter gente nova disputando as eleições. Quero deixar o país preparado. Não vou ser o presidente da República que está pensando na sua reeleição. Vou ser o presidente que vai estar pensando em governar esse país por 4 anos e deixá-lo tinindo. Muito bem. Mas adiante repetiu, só tenho 4 anos. Muito bem. Muito bem. Muito importante essa declaração dele, principalmente porque a extrema-direita não consegue se acertar. Tá, vou falar um pouquinho sobre a viagem do Lula. Ele está na Ásia, tá viajando na Ásia, né? Vai passar pela Indonésia, por Kuala Lumpur, na Malásia, e vai participar da cúpula da ASEAN. Na ocasião da viagem, Lula se encontrará também com quem? Donald Trump, no domingo, dia 26. Tá? Vai se encontrar com o Trump domingo. E em relação a esse encontro com o Donald Trump, ele falou um negócio muito importante, o Lula, hoje. Lula defende o uso de moedas locais para comércio Brasil e Indonésia. Matéria do Pedro Peduzzi, da Agência Brasil, mas isso está em tudo quanto é lugar também, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu em 2 momentos, durante a visita à Indonésia, a possibilidade de uso de moedas locais no comércio entre os 2 países. A primeira delas durante declaração à imprensa na madrugada de quinta-feira. Hoje de manhã, Lula diz que tanto o PIX quanto o sistema similar indonésio têm condições de facilitar não só o comércio entre os 2 países, mas também entre os países que integram o BRICS, grupo formado por 11 países membros e 10 parceiros, entre eles o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aspas para o Lula. No âmbito do BRICS, o PIX brasileiro e o QRIS indonésio oferecem modelos de sistemas de pagamentos eficazes e acessíveis, que podem inspirar medidas que facilitarão o comércio em moedas locais entre os países do bloco. Disse ele. Liberdade para uso da própria moeda. Mais cedo, durante declaração conjunta de Lula e do presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, Lula já havia reiterado seu posicionamento favorável ao uso de moedas locais para o comércio entre os 2 países. Aspas de novo para o Lula. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de a comercialização entre nós 2 ser com as nossas moedas. O século XXI exige que tenhamos a coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agir comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém, acrescentou ele ao defender o multilateralismo. Posteriormente, ele reiterou que, como a Indonésia, o Brasil se opõe a medidas unilaterais e coercitivas que distorcem o comércio e limitam a integração econômica. Segundo ele, é o setor privado, com parcerias e projetos conjuntos, que transformará a afinidade diplomática em prosperidade compartilhada entre os 2 países. Indonésia e Brasil seguirão parceiros na construção de um futuro compartilhado de cooperação, desenvolvimento e justiça social. E está trazendo investimento para o Brasil também, hein? Está trazendo investimento para o Brasil também. E isso é um presidente que trabalha, tá? Não um vagabundo que ficou tentando 4 anos um golpe de Estado, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e não é inscrito. Leiam as matérias, estão todas aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.